Irmãos, nessa manhã, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu quero discorrer de um texto bíblico e fazer uma explicação para vocês muito importante. Eu estava orando essa semana, dentro deste propósito que nós estamos trabalhando, quando eu saí da conferência do apóstolo Maldonado, eu saí dali com alguns pensamentos, com alguns desafios, como pastor, como líder de vocês, sobre os rumos que a igreja precisa tomar. E baseado numa pequena palavra, junto com o pastor Alejandro também, que é o pastor responsável por todas as cruzadas, os eventos que o apóstolo Maldonado faz fora dos Estados Unidos. O pastor Alejandro, que esteve aqui com a gente algumas vezes, era, para quem não sabe, aquele que estava apresentando lá, quando não era o apóstolo Maldonado, ele que apresentava quem ia pregar, ministrar, aquele é o pastor Alejandro. Então ele trouxe alguns esclarecimentos, né? Ele não sabe que trouxe esse esclarecimento. Eu recebi esse esclarecimento ouvindo. Porque às vezes você fala uma palavra para alguém que é uma resposta, a pessoa nem sabe que está dando uma resposta de Deus para você. Mas você que está procurando uma resposta, você fala, é para mim isso aqui. Isso aqui é para nós. Então algumas coisas que ele falou ali, não só em ministração, mas em conversas, além do evento do apóstolo Maldonado, nos trouxe uma palavra. Essa semana eu conversei com o bispo Palarone por telefone mais de 30 minutos, então mais algumas coisas. E isso me levou a orar nesse sentido, Senhor, sobre a igreja em diversas áreas. Eu estou distribuindo em partes, não dá para falar tudo de uma vez, vamos por partes, certo? E hoje eu quero falar sobre provisão, prosperidade dentro desse tema da palavra de Deus. Eu orava sobre, Senhor, o Senhor nos chamou para uma vida diferente, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente ir além do que nós temos ido até hoje. E há um princípio bíblico muito importante que é assim: se você se dedicar a mim, eu cuido de você. Pastor, isso está onde? Isso está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. É isso. Esse é o princípio. Jesus ensinou o princípio. Quando ele ensinou isso? Quando ele falava sobre ansiedade. Quando ele falava de ansiedade, ele falou, por que vocês estão preocupados? Eu não vou pregar Mateus 6, tá? Eu estou só citando como uma abertura do que eu vou falar aqui. Então, em Mateus 6, ele fala sobre a solicitude, sobre a preocupação com a vida. Por que vocês estão preocupados? A preocupação de vocês vai acrescentar um dia na vida de vocês? A preocupação vai aumentar o seu tamanho? A preocupação vai mudar alguma coisa? Fala, não, a preocupação não muda nada. A tendência é piorar. Ele falava, olhem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, mas o meu Pai cuida delas. Observai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, Salomão foi o rei mais rico da história de Israel, né? Na história do mundo, ele é considerado talvez o cara com o maior acúmulo de riquezas da história, tá? Para a época, proporcional à época, claro, né? Acúmulo de riqueza. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Né? O lírio que hoje cresce e amanhã é queimado. Deus tem preocupação com detalhes, com passarinho e com planta. Será que ele não vai ter cuidado de vocês? Jesus faz essa explanação e ele chama essa reflexão das pessoas. Então, qual é o caminho, irmãos? O problema é que muitas vezes as nossas preocupações nos roubam da presença de Deus. O que Deus quer fazer conosco? Deus quer nos prosperar, abençoar, para que você tenha tranquilidade para fazer o que você tem que fazer, para seguir a sua carreira, para ter um trabalho abençoado, para ser uma bênção, para cumprir o seu propósito nessa terra. Para isso Deus quer sustentar, quer cuidar de você. Fala amém?
quando a gente quebra esse ciclo, a gente quebra todo um processo. E eu vou explicar isso para vocês aqui, biblicamente hoje. Fala amém? Talvez é um texto que muitos de vocês já leram, já conhecem, mas eu quero trazer essa perspectiva, que quando eu orava e pedia a Deus uma direção, foi essa palavra que Deus me deu. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. O nosso tema hoje é: cada um corre à sua própria casa. É um acraseado, então quer dizer... muito obrigado. Alguns assistiram a aula de português, muito bem, maravilha. Né? Cada um corre à sua própria casa. Na verdade, isso é um versículo e é Deus falando através do profeta. Fala amém? Vamos lá então. Ageu capítulo 1, verso 9. Ageu 1:9 diz assim: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Fala, misericórdia. Curva a cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta manhã e lhe pedimos a direção do Teu Espírito para este momento da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que este tema é um tema sensível, é um tema passivo de má interpretação, mas que o Teu Espírito Santo age em cada coração. Pai, nós anulamos toda mentira, todo engano, todo pensamento pré-concebido, religioso, maligno, diabólico, Senhor, sobre este tema, seja anulado em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos para a Tua verdade. Abertos, Senhor, para entender o que o Senhor quer para nós nesta manhã. Pai, traz a revelação da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos entender um pouquinho, irmãos, do contexto histórico, né, desse momento em que essa história acontece. O povo, irmãos, eles estavam voltando do exílio. Que exílio, pastor? O povo estava... Essa é a primeira geração que sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Para algumas partes de Israel, de Judá, mas particularmente para Jerusalém. Qual era a missão desse povo? Era repopular a cidade, né? Reocupar a cidade, era restabelecer o governo, enfim, tinha várias áreas. Mas o primeiro desafio que Deus apresentou para eles, falou assim: olha, vocês vão chegar lá, e o primeiro desafio que vocês têm é reconstruir o templo. Pastor, o povo saiu da escravidão, saiu do exílio, ficaram lá 70 anos, alguns até um pouco mais do que 70 anos no exílio, fora da sua terra, uma geração que nasceu no exílio sonhando em voltar para a sua terra, né? Como diz o Salmo, eles ficavam ali à beira dos rios da Babilônia, chorando e sonhando que um dia eles voltariam para casa. Estava na palavra profética, estava no Salmo, e agora eles voltam para a terra. E muitos deles estavam voltando para a terra onde eles nunca haviam morado. Como é possível você voltar para a terra que você nunca morou? Você sabe que nós vamos voltar para o céu? Nós nascemos lá. Como assim, pastor? Eu nasci na maternidade ali, pastor. Você não falou esse dia que nasceu na maternidade ali na Lapa, ali perto de Pinheiros? Mas não é disso que eu estou falando. Nós nascemos no coração de Deus lá no céu, fala amém. E nós viemos aqui com um propósito e vamos voltar para nos encontrar com Ele, fala amém. Aquela geração que estava ali por um castigo de gerações que pecaram contra Deus, mas Deus tinha um sonho para eles, que eles retornassem e restabelecessem um reino, porque havia o sonho deles, mas havia o sonho de Deus. Diga, o meu sonho e o sonho de Deus. Agora, como é que você lida com isso? Tem o sonho de Deus e tem o meu sonho. Como é que eu lido com isso? Preste atenção, irmãos.
Aprenda isso, que isso vale para a vida, para qualquer área da sua vida. Não tente colocar Deus no seu sonho. Ele não cabe dentro do seu sonho. Já vou avisando logo antecipadamente. Deus não cabe no seu sonho. Diga assim, Deus não cabe no meu sonho. Como assim, pastor? Irmão, nosso sonho é pequeno demais. A gente pensa o micro, pensa o pequeno, pensa o momento, pensa o local. Deus pensa grande e pensa coletivamente. E Deus pensa para agora e Deus vê o futuro. Então, quando Deus faz um plano, quando Deus tem um projeto, Ele nos inclui por graça. A gente não merece. Ele nos inclui por graça. E fala, esses meus filhos vão fazer parte desse projeto que eu tenho. E aí, o que Ele faz? Ele cuida de você. Você foi gerado no céu. Por isso que eu falei que você nasceu no céu, que eu nasci no céu, porque Deus nos gerou para cumprir um propósito. E quando você vive nessa vida e você não cumpre o propósito de Deus, você se torna uma pessoa insatisfeita no sentido ruim. Quando eu falo ruim, é aquela sensação de que nada te completa, que nada é bom o suficiente, mesmo sendo um crente, mesmo vindo à igreja. Porque a gente está fora do plano e do propósito que Deus tem para nós. Então, Deus, como sonhava em trazer o povo de volta, não era só reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, ou estabelecer o povo de volta ali, que Israel voltasse a ser uma nação com uma certa independência. Deus sonhava num projeto maior. Deus sonhava com a preparação de Israel, particularmente de Jerusalém, porque Deus havia trazido uma revelação para Jeremias antes do cativeiro. Foi essa revelação que Daniel foi orar na beira do rio na Babilônia e ficou 21 dias de jejum e oração para entender o que Deus estava falando. Lá em Daniel capítulo 9, depois posteriormente capítulo 10, quando ele fica 21 dias jejuando. Porque Deus tinha um propósito de preparar Jerusalém, havia há 70 semanas. Essa preparação era para a vinda do Messias, que ele teria que passar em Jerusalém e morrer ali. Havia a palavra. Por quê? Porque com a morte de Jesus, o mundo todo seria alcançado. Era mais do que o povo daquela cidade, era mais que a minha família, era mais que a minha casa, era mais que os meus parentes, era mais que os meus vizinhos, era mais do que os meus amigos. Deus queria salvar o mundo inteiro. E o que Deus falou? Ó, vocês têm que restabelecer o templo. O templo é a referência. Restabeleça o templo. E a partir dali, eu vou começar a fluir através de vocês. Vou abençoar a casa de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês. Tudo vai fluir, vai preparar, porque eu estou preparando o tempo para a vinda do Messias. Eles não sabiam quem era Messias. Eles sabiam que Deus ia mandar alguém, mas não sabiam quem era. Isso levou um tempo. Mas era preciso uma preparação no mundo espiritual, mas que se manifestava no mundo físico. Ninguém podia ver tudo que vinha para o futuro. Mas este é o segredo de um servo, de uma serva de Deus. É aprender a confiar sem entender. Eu falo para vocês que eu tenho uma dificuldade quanto a isso. Falando pessoalmente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa da área de ensino. E por ser um pastor da área de ensino, eu tenho uma necessidade de entender para poder falar. Se eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de falar. Porque eu preciso entender. Então Deus trabalhou muito comigo nessa área. Muito mesmo. Deus me tratou muito. Eu tive que passar por algumas situações bem difíceis para poder ficar sem base nenhuma para Deus poder tratar comigo. Que enquanto você tiver base, enquanto você tiver chão, enquanto você tiver alguém que fale alguma coisa, que te explique alguma coisa, você não depende do sobrenatural, você não depende de revelação, você não depende do que Deus quer fazer, você depende do que você entende, do que você acha que é capaz de fazer. Então a gente atrapalha a gente mesmo. Então aqui Deus tinha um projeto que era muito maior do que eles podiam imaginar. Isso demandava o quê? Obediência. Demandava o quê? Obedecer é um dos segredos mais importantes para quem quer servir a Deus. Se você tiver dificuldade de obedecer, você tem dificuldade de agradar a Deus.
Preste atenção nisso, isso é importante. Se você tem dificuldade de obedecer, você tem dificuldade de agradar a Deus. Primeiro princípio que você vai aprender pela fé. Aprenda a obedecer e não entender tudo que está acontecendo. Tem coisas que você vai entender superficialmente. Tem coisas que você vai entender só depois de muitos anos, depois que o ciclo já passou lá na frente, um dia você vai pensar, então foi por isso que eu fiz isso, porque Deus me mandou fazer aquilo, foi por isso que eu passei por aquilo. O tempo vai te dar entendimento de algumas coisas, mas existem coisas que você nunca vai entender, só quando você chegar no céu, que você vai entender os desdobramentos de você ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma revelação de Deus, ouvir um comando de Deus em um determinado momento. Uma palavra de Deus que você obedece pode mudar o destino de vidas, de dezenas e às vezes centenas e milhares de pessoas. Uma palavra que você ouve de Deus e uma palavra que você desobedece pode atrapalhar a direção para algumas pessoas. Às vezes uma, sua família, outras e até muita gente. Então aprenda a obedecer a Deus. Aprenda. Esse é um princípio. Voltando aqui para a nossa palavra. Então, Deus tinha um projeto, eles voltavam do exílio, e a primeiro desafio, Deus falou, reconstrua o templo. Reconstrua o templo para que as coisas possam fluir, para que a bênção corra ali, para que vocês congreguem, para que vocês façam os sacrifícios, para que vocês cumpram os rituais necessários, porque ali eu vou abençoar, e aí as outras coisas vão fluir. Vão fluir. Mas o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a reconstrução do templo em 536 a.C. Tá? Estou colocando dados históricos. Mas logo enfrentaram oposição o quê? Política, hostilidade dos povos, vizinhos e o que mais? 3 coisas. Oposição política por quê? Porque haviam interesses naquele território. Era um interesse muito maior que o interesse natural. Interesses de força, poder. Hostilidade dos povos vizinhos, por quê? Porque eles sendo fracos, eles poderiam ser dominados pelos inimigos. Eles se unindo e fortalecendo, eles ofereceriam resistência. O inimigo nunca gosta que o povo se organize e que o povo trabalhe junto, debaixo do mesmo propósito. Porque o segredo de Satanás é nos dividir. É criar desentendimentos, porque ali ele consegue fazer o que ele quer. Porque ele sabe que se o povo de Deus se unir, irmãos, se a Bíblia diz que há poder na oração, na intercessão, 2 ou 3 orando há poder. Imagine um grupo grande de pessoas, centenas, milhares de pessoas com o mesmo propósito. Ninguém segura. Ninguém segura. Então a estratégia do inimigo é dividir para conquistar. E dificuldades econômicas. Por que dificuldades econômicas, pastor? Porque uma coisa que o inimigo sabe fazer é atacar a finança exatamente para a pessoa ficar angustiada, ficar ansiosa, desesperada, vai tentar resolver e vai deixar as prioridades de lado. Quantas vezes você deixou um projeto na sua vida porque você passou por dificuldade financeira? Você desistiu de um sonho porque você teve um momento de crise financeira. Talvez hoje, olhando para trás, falar, puxa, eu podia ter apertado um pouco mais, eu podia ter resistido um pouco mais, eu já podia estar com a minha casa própria, eu já podia estar com a minha condição. Puxa, eu desisti do meu estudo, se eu apertasse um pouquinho mais, eu conseguiria ter feito a minha faculdade, ou eu estaria num patamar, eu trabalho naquela empresa, eu sei tudo sobre aquela empresa, aquele camarada que chegou lá não sabe nada, só porque eu tenho um canudo, ele ganha 3 vezes o que eu ganho. Em algum momento você decidiu errado, porque a situação financeira apertou, você desistiu, você correu. Estou dando alguns exemplos, estou falando que é para todo mundo isso. Então, irmãos, o inimigo criou dificuldades, o quê? Dificuldades o quê? Econômicas. Para quê? Para que o povo corresse cada um atrás do seu
e eles não fizessem aquilo que Deus tinha mandado fazer. Qual era a prioridade quando eles chegassem em Jerusalém? Qual era? Era o quê? Reconstruir o templo, porque é a partir dali que a bênção fluía. Se o templo não reconstruísse, não fosse reconstruído, não teriam todo o trabalho, os sacrifícios, a maneira como eles trabalhavam, os sacerdotes trabalhando, os levitas, todo o povo ia ficar bagunçado. E era isso que o inimigo queria fazer. E eles ficaram assim durante um tempo, irmãos. Durante um tempo, eles acabaram ficando assim. Por cerca de 16 anos, irmãos, eles tiveram essa dificuldade. Por que eu estou falando isso para vocês? Para você entendermos que algumas lutas e dificuldades que nós passamos é o inimigo se levantando para tirar você do seu propósito. Para você não ser aquilo que Deus quer que você seja. Para você não viver o sonho de Deus. Por isso que eu falei sobre o nosso sonho, o sonho de Deus. Você tem a opção de viver seu próprio sonho por sua própria conta e risco. E você tem a opção de viver o sonho de Deus, que é maior do que você expande, ele está conectado ao sonho de outras pessoas, o sonho de Deus, em várias outras pessoas, mas quando isso é colocado em prática, o resultado é muito maior, é grandioso. Era isso que Deus queria fazer com este povo. Então aqui diz, por causa disso, a obra do templo parou por quantos anos? 16 anos. Nesse intervalo, o povo passou a concentrar seus esforços na própria sobrevivência e gradualmente em seus confortos pessoais. Então essa era a realidade desse momento em que Deus traz essa palavra que a gente leu aqui para você. 2, a acusação divina. O que Deus falou? Cada um corre a sua própria casa. Leiam vocês. Cada um corre a sua própria casa. Leiam a letra grande, as letras grandes, vamos lá? A acusação divina. Fala de novo. A acusação divina. A acusação de quem? Divina. Era Deus falando. Não era alguém falando, não era um sacerdote falando, não era... Não. Fulano quer o sacerdote porque o templo é o lugar que ele trabalha, um levita. Não, irmãos. Quem estava falando era o próprio Deus. Deus fazia uma acusação contra o povo. E qual era a acusação? Cada um corre a sua própria casa. O que isso quer dizer? Cada um defendendo os seus próprios interesses. E isso gerou o quê? Gerou uma instabilidade em Israel. Israel, nada foi para frente. Nada foi para frente. Vamos continuar aqui, O templo não era apenas um prédio. Ele simbolizava, primeiro, a presença de Deus no meio do povo. Simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Muito simples, isso é bem claro. 2, a renovação da aliança. Digam vocês? A renovação da aliança. Quer dizer, o que é uma renovação de aliança? Quer dizer, eu continuo com vocês. Isso é renovar a aliança. Por quê? Porque esse povo tinha saído do quê? De escravidão, de miséria, de humilhação, de pobreza. E a gente, às vezes, vive uma fase da vida da gente, né, nessa situação, e a gente começa a pensar assim, eu acho que é isso que Deus quer para mim mesmo. Ou então Deus não se importa, Deus não liga, Deus não está nem aí para a gente. Quando eles renovam a aliança, Deus está dizendo o seguinte, vamos viver a promessa que eu fiz. Aquela promessa que eu fiz para os seus antepassados, que eu fiz lá para o povo quando saiu do Egito, através de Moisés, através de Josué, eu quero cumprir. Apesar do que vocês passaram por causa da desobediência, do pecado, da idolatria, eu quero dar uma nova chance para vocês. Então a renovação de aliança tinha a ver com a reconstrução do templo. Porque tinha a ver com a reconstrução da natureza, do caráter daquelas pessoas, da autoestima daquelas pessoas. Como é o pensamento de um escravo? Como é o pensamento de uma pessoa que viveu a vida toda derrotada? Eu não posso, eu não consigo, o mundo é contra mim. Aí as desculpas são inúmeras. Eu sou pobre, nasci num bairro pobre,
Tive pai, não tive pai, tive mãe, não tive mãe, sou preto, sou branco, sou japonês, sou boliviano, sou nordestino, né? Fui criado no interior, eu trabalhei na roça, eu não tive chance de estudar. E nada disso é mentira. São fatos. Mas quando você vem para Deus, Deus quer trazer uma renovação de aliança com você. E Ele quer levar você ao patamar que Ele sonhou para você. E não que o mundo e Satanás impuseram sobre você. É o que Deus tem para você. Mas se não havia templo, não havia sacerdócio, não havia bênção, também não havia renovação de aliança. Percebeu como o diabo é estratégico? Como ele trabalha contra? Para você não viver o propósito de Deus, para você não viver o que Deus tem sonhado para você? Continuidade aqui. Outro ponto, centralidade da adoração e do ensino dos textos sagrados. Então, irmãos, quando não há um local de referência para ensinar, para ministrar, cada um interpreta Deus à sua própria forma. É muito tradição religiosa, rituais inúteis, pensamentos distorcidos, confusões sobre a verdade de Deus, quando não há um local de referência. Não tinha templo, as pessoas iam servir a Deus, quem ainda tinha fé, do jeito dele, da cabeça dele, talvez com a mistura da Babilônia, com os rituais babilônicos, estava tudo misturado. Agora, o templo sendo reconstruído, o serviço sacerdotal sendo restabelecido, o povo que não sabia como adorar e como viver para Deus corretamente, porque a maioria dessa geração não conheceu o templo, inclusive nasceu lá na Babilônia. Então, muitos não tinham referência. E eles iam acabar mais ofendendo a Deus do que agradando. E aqui, quando Deus fala restabeleça o templo, quer dizer, a estrutura, o conhecimento, a maneira correta estava sendo restabelecida também. E o diabo gosta muito de ignorância. Tá? Quando eu falo ignorância, é ignorância do propósito de Deus e da palavra de Deus. Ele não liga se você tiver conhecimento humano, você pode ter todo o conhecimento humano, ele não liga. Mas o conhecimento do espiritual ele não quer que você tenha. Pode ter certeza disso. Porque o conhecimento do espiritual de Deus muda a sua história, realinha o seu propósito. Então, uma coisa que o diabo não quer é que você aprenda a palavra. Tá? Primeira coisa que o diabo faz quando consegue dominar uma nação, e é ele que manda, é tirar Bíblia, tirar a palavra, leitura da Bíblia, oração, é a coisa que ele faz. É só a gente estudar a história e ver. Quando esses governos totalitários, somente os comunistas vêm, é sempre assim. Primeira coisa é fazer o quê? Tirar a Bíblia. Tira a Bíblia. Não pode ler Bíblia, não pode ter Bíblia. Irmãos, isso não é história do passado. Nos nossos dias, hoje, tem país no mundo, se alguém for pego com uma Bíblia, é pena de morte. Hoje. Mas os amiguinhos da ONU não falam nada. Para isso, não. Ninguém vai falar, ninguém vai fazer manifesto, ninguém vai mandar comitiva para poder observar, porque isso não é interessante para eles. Então, cuidado com o que a mídia passa para você. Tá? Então, geralmente uma estratégia do inimigo para enfraquecer um povo é tirar a palavra de Deus. Tá? Continuando aqui. A unidade nacional. O que é a unidade nacional? Aquele povo só era o povo de Israel por causa da palavra de Deus. Por causa da aliança com Deus. O que fez eles se tornarem uma nação? Eles eram o quê? Eles eram um povo que viviam... Abraão saiu da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, da Caldeia, e saiu porque Deus o chamou para caminhar com ele para formar uma nova nação. Então a identidade daquele povo estava ligada à palavra de Deus. A história que eles tinham de Deus. Se não tivesse isso, eles não tinham identidade. Ainda mais que passaram 70 anos na Babilônia, com a identidade de uma outra nação, de um outro império. Eles estavam completamente perdidos. Então a reconstrução do templo também trazia unidade nacional. Trazia o quê? Unidade nacional. Muito bem, maravilha. Uma coisa que o diabo gosta de destruir nas igrejas é a unidade. Ele quer que cada um pense por si, cada um siga o seu próprio caminho. Olha lá, e o outro ponto aqui. Cumprimento das promessas feitas a Davi e ao povo. Presta atenção, irmãos.
Se existe uma coisa que Deus preza, é a sua palavra e suas promessas. Quando Deus faz uma promessa para alguém, ele vai cumprir. E Deus é tão fiel e tão poderoso para cumprir essa palavra, que mesmo que a pessoa para quem ele prometeu aquilo morra, ele falou que ia fazer, ele vai lá e faz. Como assim, pastor? Deus não falou para Abraão que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu? Sim ou não? Sim. Abraão viu pela fé, mas ele conheceu neto, bisneto, tataraneto, conheceu? Mas Deus cumpriu. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de... Eu ouvi o clamor do meu povo. Era um povo que estava lá, sem identidade, no Egito, como escravos. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão, para Isaac e Jacó. Já fazia mais de 500 anos que Abraão tinha morrido. Irmãos, é mais que a idade do Brasil. E Deus estava citando Abraão porque ele fez uma promessa e ele ia cumprir porque ele prometeu. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Se ele fez uma promessa para você, fica no propósito. Fica na fé. Fica na confiança que ele vai cumprir. Deus fez uma promessa para você, para sua família, você está orando, você está acreditando. Pastor, mas parece que eu não vou ver. Talvez você não veja aqui, mas ela vai se cumprir porque Deus prometeu. Porque Deus é fiel. Fala amém, irmãos? Entenda isso, irmãos. Deus trabalha com propósito, com palavra, com promessa. Então, irmãos, aqui era o cumprimento da promessa feita a Davi em particular e também ao povo, de restauração. Tudo isso aqui estava em jogo, mas não estava acontecendo por quê? Porque o povo enfrentou obstáculos políticos. Que mais? Lembra? Qual mais? Políticos. Que mais? Quais são a gente falou de 3 obstáculos. Quais foram? Sim. O que mais? Olha lá. Oposição política, hostilidade dos povos, vizinhos e dificuldades econômicas. Qual é o seu motivo para você não estar cumprindo o propósito que Deus determinou para você? Ah, sabe o que é, pastor? É porque eu estou numa luta. Bem-vindo ao mundo real. Pastor, eu estou passando uma prova financeira. Bem-vindo ao mundo real. O diabo não quer que você viva o propósito, porque, irmãos, primeiro que vai abençoar muita gente e porque vai mudar a sua história. E quando você muda a sua história, através de você, Deus muda a história de muitas pessoas. Então ele vai tentar matar na fonte, impedir de que você viva esse propósito. O diabo sabe que Deus cumpre propósito na terra através das pessoas, através dos filhos de Deus. Então ele levanta um ataque contra os filhos de Deus para que eles não cumpram. Por isso que, às vezes, você lê no Salmo, e Davi, né, e o salmista, às vezes os salmistas falam, Senhor, por que prospera o ímpio? Já pensaram isso alguma vez na sua vida? Eu já. Estou falando a verdade. Por que para fulano lá, fazendo tudo errado, dá certo, e eu estou querendo fazer certo e está dando errado? Irmãos, porque o mundo trabalha contra Deus, o diabo trabalha contra o propósito de Deus. Então, você olha aqui, esse povo também enfrentava isso. O povo vinha do cativeiro, agora tinha que reconstruir as casas deles, reconstruir negócios, começar a plantar, porque tinha que comer, quer dizer, há toda uma reestruturação. Mas Deus falou, peraí, vamos começar por aquilo que é mais prioritário, vamos começar pela minha casa. Dali eu derramo bênção sobre todas as áreas. Todas as outras áreas vão fluir mais rapidamente, vão funcionar, vão acontecer quando a minha casa estiver estabelecida e a bênção estiver sobre vocês. Mas o que aconteceu? O diabo e as situações vieram e apertaram as pessoas. E eles começaram a sair do propósito e cada um o quê? Cada um corria para a sua própria, quer dizer, eu vou defender o meu. Pensando
assim, friamente, não espiritualmente, é natural. Cada um vai defender o seu. Não estou falando aqui mal, não, irmãos. Mas é o nosso pensamento natural. Eu tenho que defender o que é meu. Sim ou não? É o natural. Mas eu estou falando assim, olha, eu tenho um plano melhor para você. Por isso que eu falei no começo, você precisa aprender a obedecer. E obedecer, na maioria das vezes, é sem entender. Obedecer sem entender. Repete comigo. Obedecer sem entender. Não é tudo não, tá, irmãos? Não é tudo não. Mas tem coisas que você vai obedecer sem entender. Continuando aqui, ó. As consequências desse deixa para depois, cada um correndo a sua própria casa, buscando seus próprios interesses. Quais foram as consequências? Frustração e esterilidade. Quais são as consequências? Frustração e esterilidade. Fala de novo. Frustração e esterilidade. Misericórdia. Ageu explica que a seca, as colheitas fracas e o trabalho improdutivo não eram coincidências. Vou repetir. Ageu explica que a seca, as colheitas fracas e o trabalho improdutivo. O que é um trabalho improdutivo? É que não produz. Você trabalha muito e não consegue ter resultado do seu trabalho. O problema não é trabalhar, irmão. O problema é você não ter resultado do seu trabalho. Você trabalha e não vê resultado. Não eram coincidências. Aí vem, ó. Deus permitiu a crise para mostrar ao povo que quando o espiritual é negligenciado, até o material se torna infrutífero. Você pode isso ler em Ageu. Onde arrumei Abreu? Meu Deus, Senhor Jesus. Você já tinha ouvido falar nesse livro? Um livro apócrifo chamado Abreu? Misericórdia, onde eu arrumei isso? Ageu, capítulo 1, versículo 6, do 9 a 11. Irmãos, o que Deus estava dizendo para eles assim, ó? O povo semeava muito e colhia pouco. Vamos lá? Obrigado. O povo semeava muito e colhia pouco. Comia e não se satisfazia. Ganhava salário para pô-lo num saco furado. Irmãos, esta é a palavra que Deus estava dando através de Ageu. Ó, semeava muito e colhia. Presta atenção, irmãos. Olha que coisa maluca isso. Paulo diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que semeia muito. Mas o problema é que o povo semeava sem bênção. Não é só semear, é semear do jeito certo, do jeito que Deus ensina. Aqui o povo semeava muito e colhia pouco. O que mais? Comia, mas não se satisfazia. Fala misericórdia, Senhor. Fala misericórdia, Igão. O Igão já estava ali, meu Deus. Irmãos, preste atenção. Olha aqui para mim, ó. Ai, Jesus. Me dá graça. Irmãos, muito do que nós vivemos hoje, do que nós consumimos hoje é por ansiedade e não é por fome. Muito do que nós consumimos hoje de comida tem mais a ver com não é necessidade de alimento. Tem gente que se acha que não comer aquele montão vai passar mal. Quando o pastor marca um jejum, diz assim, eu não vou aguentar. Irmão, o ser humano tem uma capacidade de ficar, irmãos, sem comer nada por semanas. Sabia disso? O ser humano tem essa capacidade, mas é a ansiedade. Quem já assistiu Quilos Mortais aqui? Deixa eu ver. Aquele programa chamado Quilos Mortais. Tem canal fechado e tem canal aberto agora também. O que são o programa Quilos Mortais? Olha aqui para mim. Aquele programa daquele pessoal, tem o Dr. Now, né? Dr. Now. Que era o médico que faz cuidado para a pessoa fazer cirurgia bariátrica, baixar peso. Aqueles casos são casos extremos, vocês sabem disso, né? Pessoa com 270 quilos, 300 quilos, são casos mais extremos.
Eles mostram no programa ali. Toda vez, presta atenção, que ele vai lá, o que ele fala? Você tem que fazer uma dieta, até 1.200 calorias por dia. Se você fizer essa dieta, você vai conseguir emagrecer, não tem como enganar. E ele fala uma coisa, vocês precisam fazer mais uma coisa, o que é? Não, além do exercício, tem gente que nem consegue sair do lugar. O que mais? Terapia. O que é a terapia? Aí você vai lá, um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, conversa e começa a ouvir a pessoa. Presta atenção, irmão. Isso aqui é uma coisa material que está dando ilustração para o espiritual. A maioria dessas pessoas comem daquele jeito exagerado porque tem um trauma, uma ferida, abuso na infância, falta de problemas de paternidade. Perceberam? É só você ouvir o programa, as histórias se repetem. Isso afeta, tem gente que afeta para outras áreas, tá? Afeta para vida sexual desregrada, para cair na droga, no vício, enfim. Alguns caem para comida, tá? Alguns caem para comida. Então, não julguem. Isso afeta todos os tipos de área. Mas você percebe que esse povo aqui, sem consciência de paternidade divina, de que eles eram de Deus, com traumas, presta atenção, com traumas, com problemas da sua escravidão. Alguém que comia para sobreviver, para poder trabalhar só. Então tem que comer, me dá a minha porção do dia, racionada, quer dizer, controlada, porque eu preciso comer e trabalhar, porque eu tenho que produzir isso quando eles eram escravos. Agora eles são livres. O medo de faltar, o medo de não ser suficiente, os traumas da escravidão geravam o que neles? Um comer insaciável. Agora eu posso comer, agora não é só um negocinho ou outro. Estou trazendo aqui para a nossa realidade, tá, irmãos? Pensa, cara. As pessoas estavam se perdendo porque não havia, irmãos. Quando Deus estabeleceu comida no deserto, o maná tinha quantidade. Tinha sobrando, mas para cada família era determinada uma quantidade. Não é porque tinha falta. É porque se passasse daquilo ia fazer o quê? Mal. A ansiedade, a preocupação, aquela coisa de faz com que a pessoa acabe. Eles comiam, mas não se satisfaziam. Comida para muita gente é uma fuga. É uma fuga. Aquele povo não tinha sido tratado, aquele povo não estava vivendo uma vida equilibrada. E muitos começaram a cair para... Então, isso, irmãos, presta atenção. Ainda além do mental, ainda tem um fundamento espiritual. Tem gente que tem um devorador dentro da barriga. É uma forma do diabo roubar o seu dinheiro. Quem já teve vontade de comer alguma coisa e não sabe o que é? Vocês percebem, tem muita coisa que é emocional, é espiritual. Aqui, irmãos, o fundamento era espiritual. Refletia no emocional e refletia no físico. O povo estava sem cobertura espiritual. Então isso refletia de várias formas. O povo semeava muito, e a lógica de quem semeia muito é colher muito, mas não semeia. Por quê? Porque o colher está ligado diretamente a uma bênção de Deus. Pastor, o princípio não é semear? Sim, mas se não tiver bênção de Deus, também não adianta. A pergunta é, você está semeando aonde? Tem gente que está semeando muito, gastando muito dinheiro numa coisa. E a pergunta, está tendo retorno para você? Porque esse semear muito
Ele refletia na necessidade de prosperar. Está errado? Não. Mas refletia de uma forma como? Refletia na falta de compromisso do povo para com as coisas de Deus. Aí vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Você está investindo o seu dízimo aonde? Você está comendo as ofertas do Senhor? As ofertas que pertencem, você está comendo ela? Você está investindo o seu dízimo aonde? No McDonald's? Hein? Não, pastor, eu sou uma pessoa muito organizada, estou investindo em ações. Cuidado, toda a bolsa quebra. Uma hora quebra. Nada é estável para sempre. Deus muda os tempos, muda as estações. Mas aquele que está em Deus está sempre seguro. Fala amém. Aquele que está em Deus está sempre seguro. Quando o povo viveu no deserto, ninguém morreu de fome, não faltou comida, não faltou água e não faltou roupa. Mas eles não tinham onde confeccionar, não tinham onde comprar, não tinha loja, não tinha shopping, não podiam tecer roupas. A Bíblia diz que a roupa cresceu junto com as crianças. O sapato cresceu no pé das crianças. Já imaginou que loucura é essa? Porque não tinha onde comprar. Ninguém morreu de fome no deserto, ninguém morreu de sede no deserto. Ninguém ficou sem roupa no deserto, vivendo 40 anos. Não é o ambiente onde você está, é o Deus a quem você serve. Cuidado, cuidado, não vá na vibe desse povo. Cuidado. Porque o inimigo ou ele deixa a pessoa muito tranquila para não ter compromisso com Deus, ou ele joga a pessoa numa loucura que o mundo vai acabar, vai quebrar, o Trump, é o Lula, é o Bolsonaro, é a guerra na Ucrânia, meu Deus. E ele deixa os seus compromissos, irmãos, a estabilidade está em servir a Deus. A segurança está em servir a Deus. E aqui diz, terceiro, ganhava salário para pô-lo num saco furado. Lembrando que naquela época o dinheiro era moeda. Irmão, quem está dizendo isso é Deus para o povo, através de Ageu. Lá vou eu de novo. Misericórdia. Está amarrado, Jesus. Irmãos, Deus está dizendo através do profeta para aquele povo. Vocês, aqui diz, ganhava salário para colocá-lo num saco furado. Quer dizer, o dinheiro some. Pastor, como é que o dinheiro some? Irmão, diversas somas. Com investimento errado, comprando coisas que não precisa, gastando com coisas que não tem necessidade, coisas que você não entende. Você compra, parece que você tem, mas você não tem. Coisa que você compra que não serve para nada. Nós estamos vivendo uma época hoje assim. Coisa que você compra, presta atenção. Irmãos, eu já falei para você, eu sou formado em publicidade e propaganda. Lá o cara aprende o quê? A fazer você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Pastor, como é que eu compro o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho? Vai comprar crédito. Vocês sabiam que, por exemplo, a gente tem o Brasil aqui tem cartão de crédito que divide, sei lá, em até 20 e tantas vezes, assim, não? Tem coisa? 10 vezes, 15 vezes. Você acha quem que paga esse juro? É você. Quem compra, claro, nunca é a loja, nunca é o banco. Presta atenção, irmãos. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo tem cartão de crédito. Cartão de crédito é dinheiro. Só que o cartão de crédito lá não parcela. Sabia disso? O cartão de crédito nos Estados Unidos não parcela. Você comprar é tudo à vista. Na próxima parcela você tem que pagar. Isso é tão ruim, pastor. Não, isso é bom. Isso é muito bom. Por isso que a economia lá é forte, aqui não. Porque você vai acumulando parcelas, vai juntando uma parcela da outra. É só um pouquinho, é só 50, é só 100. Aí quando você vê, tira. Você recebeu 5 mil, aí você vai pagar os cartões. E se não pagar em dia, eu juro, come pela perna, não é assim, não? 14%, irmão, 16% de juros, irmão, misericórdia. É a agiota oficial do governo.
Pra vocês entenderem, estou falando de coisas materiais, mas isso é de fundamento espiritual. De fundamento espiritual. Ganha dinheiro, recebe o dinheiro e põe o salário como num saco furado. Vamos lá, irmãos. Esse era um retrato vivido de uma vida desconectada do propósito divino. 4. Continuando aqui. O chamado à ação. Considerai os vossos. O que Deus está pedindo para o povo? Pensem que caminho vocês estão tomando. Pensem. O que vocês fizeram com a vida de vocês? Eu fiz uma promessa, eu cumpri, eu tirei vocês de lá, da escravidão, e trouxe vocês de volta para a terra. Irmãos, aquela terra não era nem mais para estar com eles, porque 70 anos, irmão, qual é a terra que vai ficar 70 anos e a pessoa que perdeu vai poder voltar lá e assumir de novo? Mas Deus os trouxe de volta. O que Deus pediu para eles? Construam o templo. Reconstruam o templo, organizem o templo, façam. A questão não era o físico, era o físico para funcionar o espiritual. Aquilo era uma manifestação física do espiritual. A reconstrução do templo é a reconstrução da religião, da fé, do trabalho sacerdotal, do cuidado, da palavra, do ensinamento, das bases. Tudo isso estava envolvido. Eu já li para vocês uma lista de coisas que dizem respeito à reconstrução do templo aqui para vocês hoje. Então Deus fala, pensem no que vocês estão fazendo. Reconsiderem os seus caminhos. Pensem no que vocês estão fazendo. E o que Deus pede para eles? Deus fala assim, ó. A mensagem de Ageu é prática e urgente. Subam ao monte, tragam madeira, edifiquem o templo. Simples assim. Resolvam isso. Pastor, mas era só isso? Irmãos, elas tinham que fazer, era o seguinte, coloque na ordem de prioridade o que é prioritário. Estou resumindo numa palavra, uma frase, quer dizer. Façam primeiro o que é prioritário. Repitam comigo. Façam primeiro o que é prioritário. Fala de novo. Façam primeiro o que é prioritário. De novo. Façam primeiro o que é prioritário. Irmãos, quando a gente quebra a linha do propósito de Deus, a gente estraga o que vem pela frente. A gente destrói o projeto todo. Se você não põe alicerce, coluna, você pode construir uma casa muito boa. Mas quando vier as tempestades, vier os problemas, o tempo, o sol, o frio, a chuva, o esquenta, o esfrio, né, o esfriar, o esquentar, a casa vai rachando, a casa vai quebrando, a casa vai se desfazendo, porque não se colocou as bases. Então, esse povo deixou o espiritual e correu cada um à sua própria casa. É o que Deus chamou a atenção desse povo. O que Deus fala? Como é que você volta? Coloque Deus como prioridade. Coloque a sua casa como objetivo. Porque a partir da sua casa, o fluir vai acontecer. Quando vocês tiverem um coração em fazer aquilo que eu peço para vocês fazerem, é o que eu vou começar a fluir através de vocês. Continuando aqui. 5. O significado teológico. Primeiro o reino, depois todas as coisas. Primeiro o quê? Depois todas as coisas. Porque todas as outras coisas dependem do reino. Se o reino não for estabelecido, as outras coisas ficam bagunçadas, como nós já vimos aqui neste exemplo. Ageu deixa claro que quando Deus é colocado em primeiro lugar, a bênção volta a... Quando fala de fluir, irmãos, fala de algo natural. Ela flui. Você não tem que forçar. Você já percebeu, isso não é para todo mundo, mas é para muita gente, que você muitas vezes se vê forçando para ver se você conquista uma bênção, brigando com Deus para ser abençoado. Você já se pegou assim? Sim ou não? Eu já me peguei assim. Irmãos, a gente não tem que brigar com Deus para ser abençoado. A gente não tem que brigar com Deus para Ele cumprir o propósito. Ele já quer fazer isso. O problema é que a gente está errado em alguma área.
É isso que atrapalha. Que quando Deus está no negócio, a coisa flui naturalmente. Vai acontecendo, a porta vai abrindo aqui, vai abrindo ali. Por quê? Porque Deus está no propósito. É Deus que está conduzindo. Quando é a gente que está conduzindo, a gente não sabe o que vem pela frente. Né? Vocês já viram aqueles programas que tinha algum tempo atrás, uns vídeos que vinham, se eu não me engano, não sei se era do Japão, de algum lugar, e que passava, acho que no Faustão, passava na internet. No começo, quando começou a ter YouTube, internet, aqueles vídeos que os caras saíam correndo, tinham os caminhos e tinham várias portas, passagens assim. Uma era uma falsa, ali era uma porta, mas abria, e as outras eram fechadas. Já viram? Os caras corriam, aí chegava lá, pum, batia a cara na porta e voltava, perdeu. Lembram disso? Será que você não está desse jeito? Pastor, mas todo mundo erra. Mas Deus sabe qual é a porta. Deus sabe o caminho. Deus já sabe qual é a porta que está abrindo e qual é a porta que está fechada. Mas se você não vai com Deus, você vai por sua própria conta. Às vezes você dá sorte de alguma porta estar aberta. Mas lá na frente, com certeza, você vai errar. Ninguém acerta tudo sozinho. Esse é o problema. A gente está jogando um jogo que a gente não sabe o que vem pela frente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Quando você joga o jogo segundo Deus, segundo a direção de Deus, você vai encontrar a porta aberta. Deus vai abençoar. Quando Deus fecha alguma porta, irmão, porque Ele está querendo ensinar alguma coisa para nós. Lembre-se disso. Se não está fluindo, é porque tem algo errado. E não é Deus. Somos nós. Quando eu orava sobre essa palavra, eu pensava sobre este ano. Esse ano, irmãos, foi um ano muito difícil para nós, como igreja. Muito difícil. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, com a apóstola Valnice. Eu estava num evento com ela, lá na Colômbia, lá em Bogotá. Nós nos reuníamos num ônibus para voltar para o hotel. E ela estava nesse grupo. E tinha um horário para voltar, né? Tinha reunião, aí tinha um horário para ir para o hotel, um horário para voltar. E como era um grupo de brasileiros, vocês já imaginam, né? Os horários dos ônibus, né? O povo voltando para o ônibus. 3 horas, todo mundo no ônibus. Então, meia hora assim que terminar a reunião, meia hora depois a gente vai sair com o ônibus. E brasileiro, né? Chegava a Valnice, chegava o pastor da Batista Central de Brasília, como que é? Vilarindo, pastor Vilarindo. Chegava mais um outro pastor que eu conheci lá, eu gosto de horário. Aí chegava lá, né? Era 4, 5 pessoas, os outros caras demoravam 1 hora, a gente ficava lá. E foi um tempo precioso que a gente ficava esperando e conversando. E um dia, um pastor que estava lá conversando perguntou para a apóstola Valnice, eu estava junto lá, ele perguntou: a senhora começou um trabalho, uma igreja que tem uma visão nacional, naquela época ela estava na TV aberta, enfim. E aí ela pegou e falou: como é que você faz, pastora, para levantar recursos na sua igreja? Dinheiro, oferta, para poder manter essa estrutura. Ela falou assim: olha, eu não falo muito, mas uma vez por ano eu ensino as pessoas sobre o princípio de oferta. Dou uma aula, ensino, ela é professora, né, uma mestra, ensino e tal. Falou: mas você não tem preocupação de que o dinheiro não vai chegar no final do mês? Até o final do mês? Essa foi a pergunta. A senhora tem muita conta para pagar, TV aberta é caríssimo, uma estrutura gigante. A senhora não tem preocupação? Ela olhou para a gente e falou assim, bem aquele jeitão dela, aquele sorrisão aberto, né? Não. Aí o pastor ficou meio assim. Mas como a senhora não se preocupa? Falou: não me preocupo. Porque se o dinheiro não entrar na igreja, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Deus mandou abrir a igreja é dele. Se a igreja não está fluindo, é porque nós estamos errando em alguma coisa. Eu vou orar e vou perguntar: Senhor, estamos errando aonde? Se a obra é de Deus, você acha que a obra de Deus vai ter necessidade? Se ele é o dono do ouro e da prata? Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Nós tivemos os outros anos fluindo aqui para nós, irmãos, financeiramente. Não era dinheiro sobrando, nem assim, mas a gente implementou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não fizemos? Vamos levantar um recurso para a gente mudar de salão. Irmãos, vocês lembram disso? A gente levantou R$115 mil em 20 minutos.
Lembram disso? Lembram? A gente fez lá no salão, no outro salão, para poder entrar, para poder pagar aqui. A gente alugou, irmãos, a gente abriu igreja, toda a igreja que a gente abre, a gente paga 3 meses de aluguel adiantado. Esse ano a gente está tentando abrir uma igreja e não tem dinheiro para pagar o aluguel adiantado. O pastor Cid não está aqui, mas ele pode confirmar, a gente está vendendo o almoço para comprar janta. Não estamos devendo, mas não estamos avançando nada. Deus está dando o básico para a gente continuar. E eu perguntei para Deus, Deus, por quê? E foi isso que Deus falou para mim. Tem gente que está sendo infiel. Eu não lido com isso no dia a dia, não costumo mexer. De vez em quando o pastor Sidney fala para mim, ele manda um relatório mensal para mim com os valores que a igreja arrecada, porque a gente manda para Brasília, eu sou responsável. Mas ele tem acesso ao caderno dos dizimistas, às primícias. Ele falou, pastor, tem muita gente esse ano que começou a falhar no seu dízimo. Deixou de entregar a primícia, não faz uma oferta, não faz um voto, promete e não cumpre. Começou a ajudar com a mudança que a gente começou a fazer de pagar o aluguel, lembra? A gente fez um carnezinho, tem gente que pegou o carnê para 12 vezes, não entregou uma, entregou 2, 3 e parou no meio. E eu estava conversando com o Senhor sobre isso. Estou abrindo meu coração para vocês, dizendo a verdade. E foi esse texto que Deus me trouxe. Nós deixamos a casa de Deus com prioridade. Quando a gente mudou para cá, quais eram os nossos sonhos? Reformar isso aqui, não era? A gente tem um espaço aqui, irmãos, de 180 metros quadrados aqui em cima. Esse comprido aqui. Se você nunca subiu lá, subi e olha. Vai de lá até lá. São 6 por 30. Livre. Tirando a parte que está construída lá. 6 por 30. 180 metros para a gente fazer um trabalho forte para as crianças. A gente conseguiu fazer, sim ou não? Por quê? A gente tem professores, tem um ministério abençoado. E por que não fez? Porque a gente não conseguiu arrumar lá. A gente está pagando um aluguel para algo que a gente não usa. Entenderam o problema, irmãos? Entenderam? A gente está aqui, a gente fez reforma aqui, fez. Mas o ritmo diminuiu, o ritmo desacelerou. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas estão vivendo a infidelidade. Não entregam dízimo, não entregam oferta, que é um princípio espiritual. Mas todo mundo quer ser abençoado, todo mundo cobra, a igreja precisa melhorar, a igreja tem que avançar. Eu quero uma palavra abençoada, eu quero uma unção. Irmãos, quem está no propósito de Deus, independe do ambiente, ele é abençoado. Porque ele está vivendo o propósito. Quem está fora do propósito de Deus, você pode trazer aqui o maior pregador do mundo e fazer oração e dar voador aqui no altar, e a sua vida não vai mudar. Porque o problema não é quem está ministrando, o problema é quem está recebendo. E eu não estou jogando a culpa para vocês, eu estou junto. Eu sou líder de vocês. E nós estamos falhando nos nossos compromissos com Deus. E por isso, hoje, eu quero falar uma palavra sobre prosperidade. E essa palavra sobre prosperidade é exatamente isso. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Final de ano está aí já, batendo as portas. Não me responda, pense. Pense. Você já pensou assim, puxa vida, está chegando o final do ano, vou receber lá um 13º, um abono. Se você é americano, você recebe abono, não é isso? Se você é brasileiro, você recebe 13º. Você já pensou, quando você fez seus planos, você pensou assim, puxa vida, obrigado, Senhor, eu vou separar algo especial para o Senhor no final desse ano. Você pensou na ceia de Natal, na roupa, no passeio, nas férias, na viagem? O que você pensou? Quando pensa assim, vou receber o meu 13º, o que vem na sua cabeça? Vou pagar umas contas, não é assim, não? Cada um vai trabalhar numa área. Esse povo, que a gente falou de 3 situações aqui, que eles semeavam muito e colhiam pouco. Tem gente que está pensando assim, nossa, eu vou ter que investir mais, gastar mais, fazer tal coisa para poder ganhar mais dinheiro. Está errado? Não.
O problema é que se você semear sem bênção, até o que você semeia não produz. Você está dando passos à sua vida e não está debaixo de bênção. Esse passo não funciona. Entenderam, irmãos? Tem coisa que não avança, não funciona. Por quê, irmãos? Porque a gente não está debaixo da bênção. Aqui diz assim, ó, eu estava mostrando aqui, ó, eles tiveram algumas dificuldades, né? Não funcionavam, porque é o quê? Era espiritual. Semeava muito e colhia pouco. Tem gente que vai gastar o dízimo, a primícia e mais um dinheiro nesse final de ano só para comer. Vocês acham que eu estou exagerando? E a casa de Deus? Ah, Deus cuida. Aqui diz que eles comiam, mas não se satisfaziam. Nada vai ser suficiente, porque está fora de propósito. Né? Diz, ganhava salário para pô-lo num saco furado. É aquela famosa frase, eu não sei aonde foi parar o meu dinheiro, onde foi parar o meu salário. Acabei de receber, não sei para onde foi. Pastor, mas todo mundo sabe, você faz conta e a conta não bate. Hoje, irmãos, eu quero apresentar um desafio para você. Sinta-se à vontade de fazer parte desse desafio ou não. O meu papel como pastor é ensinar vocês. Como eu disse a vocês, irmãos, Deus tem cuidado de nós, fala amém. Pagamos nossas contas, não temos nenhum aluguel atrasado. Aqui a gente paga, todas as nossas igrejas são aluguel. São 11 igrejas, essa mais 10. Todas estão pagas. Mesmo alguma igreja que o recurso não entra totalmente, a gente paga. A gente paga. Se faltar algum recurso em alguma igreja nossa, a gente vai lá e paga, porque tem o nome da igreja e, consequentemente, de Jesus que está em jogo. Então a gente vai lá e segura e paga. Tá? Então entenda isso, irmãos. Eu estou fazendo isso para você entender, irmãos. Porque, para mim, pastor, nós estamos mantendo as contas, estamos caminhando como igreja, mas tem muita coisa que não dá para fazer porque nos falta estrutura e espaço. E nós não temos como avançar com projetos. A gente mudou para cá para poder expandir a igreja. E a gente não está conseguindo expandir os trabalhos da igreja. Agora mesmo fazer uma reunião ali com a pastora Marise como equipe, falando sobre o ministério que nós queremos desenvolver e expandir aqui. Aí eu pergunto, vamos expandir para onde? Em que lugar? Com que recurso? Tem coisa que precisa de recurso, precisa de dinheiro para fazer. E o dinheiro está onde? Está na mão de vocês. A semente está na sua mão. A semente que você semeia na obra de Deus é aquela que vai prosperar você e vai fazer o projeto de Deus andar. Aqui, irmãos, estou finalizando a minha palavra. Tá? Aqui há um ensinamento poderoso que diz, se a minha casa não anda, porque vocês não são fiéis, a vida de vocês também não anda. Desculpe a franqueza, mas eu estou provando para vocês na Bíblia. Estou mostrando biblicamente, não estou inventando história, não, estou mostrando para vocês. Eu poderia mostrar outros textos, como eu já ensinei. Lembra que eu ensinei lá de Neemias e Malaquias? Ensinei o mesmo princípio, foi em outra época. Mesmo princípio. Está lá? O princípio é o mesmo. O Senhor diz lá em Malaquias capítulo 3, trazei todos os dízimos, ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. Primeiro que ele diz, tragam para que tenha um mantimento na minha casa, para que a estrutura funcione, para que o cuidado funcione, porque a nossa bênção é de profundidade espiritual. Ela se reflete materialmente em alguns momentos, mas ela é espiritual. Mas lembre-se, eu não estou falando só de prédio. Deus não estava falando só de ir no monte, pegar madeira e reconstruir o templo. Não era só um templo estético. Ai, que lindo esse templo, é uma obra de arte. Não era isso, irmão, já expliquei.
Havia um fundamento espiritual para o templo ser reconstruído. Primeiro, para abençoar aquele povo, trazer o povo de volta para Deus. E segundo, que quando o templo fosse reconstruído, começaria a se contar as 70 semanas de Daniel para a vinda do Messias. Havia o momento e havia o futuro. Quando a gente tem um propósito na igreja, tem um momento que nós estamos vivendo agora e existe o que Deus quer fazer para a gente lá na frente. Se você atrapalha aqui, você atrapalha agora e atrapalha lá. É por isso que Deus quer nos abençoar. Por isso que Deus quer fazer. Mas Ele pede que a gente faça também. E não é sobre dinheiro, irmãos. Tá dinheiro envolvido, pastor? Tá. Mas a profundidade não é o dinheiro. A profundidade é o reino. A profundidade é o reino. Irmãos, nesse mundo nada se financia sem dinheiro. Revoluções, guerras, dominações, tudo tem dinheiro. Tudo tem dinheiro. Quando o inimigo quer atrapalhar algo do reino, ele vai trabalhar o recurso financeiro. Vai desviar, vai tirar propósito, vai sair da direção, vai criar uma crise, vai criar uma escassez, para que você corra a sua própria casa. O tema dessa mensagem hoje é: cada um corria a sua própria casa. Quer dizer, cada um defendia os seus próprios interesses. E hoje eu quero lançar para você um desafio. Para você preparar algo, para você adorar a Deus nesse final de ano. Mas não é só isso. Tá? Isso é para todos. Todos. Se você quiser, claro. Você não é obrigado a fazer isso. Mas eu quero fazer uma oração também por aqueles, presta atenção, que estão comendo e usando o dinheiro que pertence a Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, na hora que a gente for orar, todo mundo vai ficar em pé, eu não quero expor você. Tá? Porque isso é uma coisa pessoal. Mas eu quero fazer uma oração para a gente quebrar esse ciclo, para você voltar a ser fiel a Deus, como um dia você já foi, ou talvez você nunca foi, nunca entendeu, hoje você está entendendo, e você quer começar a ser fiel no seu dízimo, na sua primícia. Então eu quero orar por duas coisas. Restabelecer o altar. Se você está quebrando o seu princípio, você vai voltar ao princípio. Se você está quebrando, parou, não está fazendo, vamos orar. Deus vai, daqui para frente, você vai colocar isso em ordem. Fala amém? Outra coisa, se você nunca fez, não sabia, não entendia, talvez nunca creu, não entendeu, e você hoje quer começar a fazer, vamos estabelecer um princípio, você vai começar a ser fiel a partir de hoje. Presta atenção, eu vou falar. Não adianta você semear se Deus não estiver abençoando a semente. Vou repetir. Não adianta você semear se Deus não estiver abençoando a semente. Base, dízimo e primícia. Qual é a base? Põe isso em ordem. Pastor, vou acertar, a partir de hoje vou colocar em ordem a minha vida, aí eu quero entregar para quem quiser. Eu vou entregar um envelope para você trazer uma oferta no dia da ceia, que é a sua oferta para abençoar o novo ano que está chegando. Fala amém, irmãos? Por quê? Porque Deus falou o seguinte: não adianta a pessoa querer semear em algo que ele está quebrando um princípio. Porque senão a pessoa fala: não, eu não preciso ser fiel nisso aqui. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e entrego. Então tem gente que não está prosperando, não é porque ele não semeou, é porque ele não está mantendo a sua base. Não está mantendo a sua base. A sua base é dízimo e primícia, que é a oferta da primícia, é o primeiro que pertence a Deus. Essa é a sua base. Você quebrou essa base, tudo que você construir sobre ela vai ter problema, vai ter dificuldade. Então hoje é um dia de restabelecer as nossas bases, fala amém? E a partir disso nós iremos semear. Você não tem que entregar hoje, preste atenção. Eu estou demorando, estou passando do horário, mas eu quero deixar isso claro para vocês.
Não é que você tem que hoje entregar o seu dízimo. Você vai entregar o seu dízimo quando você receber. Você vai entregar a sua primícia quando você receber. Pastor, eu não estava entregando. Parei de entregar, vou entregar de novo. Pastor, eu nunca entreguei, vou começar a entregar. Pastor, eu não estava entregando, amém, Deus abençoe, continua sendo fiel. Tá? Tem gente que ele começa bem o ano, quando chega no final do ano, ele começa a comer o dízimo, a oferta. Irmãos, lembrando que se você recebe um salário de 13º, tem que ter dízimo do 13º, e primícia também. Tudo que você receber, tudo que vier à sua mão. Então, a gente que come e fala, pastor, eu entreguei o dízimo 12 vezes esse ano. Você recebe 13º? Cadê o 13º? Cadê o dízimo do 13º? Pastor, você está tão material, só falando de dinheiro hoje. Eu estou correndo esse risco de você me interpretar mal. Mas eu não posso me omitir como pastor de vocês, tentar passar a mão na sua cabeça e ensinar alguma coisa que Deus não ensina. Então eu tenho que falar isso para vocês hoje. Então, quanto a seu dízimo, a sua primícia, quando você receber, se você não está fazendo direito, comece a fazer. Esse é o primeiro ponto de oração. Mas eu quero entregar para você hoje um envelope que é uma oferta que a gente vai semear para o ano que vem. Fala amém? Uma oferta para abençoar o ano que vem. Por isso que eu estou falando disso primeiro. Acerta a sua base para que aquilo que você semear realmente tenha resultado. Eu sei que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Que você começou a pensar, puxa vida, eu entreguei um sacrifício, um voto em algum momento, mas a minha base não estava arrumada. Parece que a coisa não foi do jeito que eu imaginava. Exatamente isso. Deus trouxe a revelação para nós hoje. Esse esclarecimento. Em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 orações. Primeiro eu quero fazer uma oração. Vamos ficar todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Nós vamos orar hoje. Como eu disse, não é para expor ninguém, mas todos nós vamos orar e dizer, Senhor, eu quero ser fiel. Você não é obrigado, tá? Quando eu falo todo mundo, é uma força de expressão. Meu pensamento é que todos vocês fizessem. Mas aí cabe a cada um, eu não tenho como julgar o seu coração, nem o que você quer fazer da sua vida. A minha parte não é fazer a mudança em você. Eu falo o que Deus manda falar. Agora, se você faz com o que Deus mandou falar para você, o que você quiser com essa palavra. Cabe a você obedecer ou não, tá? Nós vamos orar e vamos dizer, Senhor, eu quero colocar a minha vida em ordem. Eu quero ser fiel no Senhor, no meu dízimo, na minha primícia. Se eu entregava, parei de entregar, eu quero retornar a isso. Se eu nunca fiz, quero começar a fazer a partir de agora. Fala amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir perdão ao Senhor, porque nós temos falhado com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. E a Tua palavra para nós hoje, Senhor, procurou ser uma palavra muito clara, muito direta. É uma revelação do Teu Espírito, Senhor, nesta manhã para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe pedir perdão, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes estamos correndo atrás da nossa própria casa, buscando os nossos próprios interesses. Pai, mas deixamos a Tua casa de lado, deixamos a fidelidade de lado, deixamos os propósitos, deixamos, meu Deus, os projetos da Tua casa. Quantas áreas na Tua casa estão abandonadas enquanto nós corremos atrás dos nossos próprios interesses? Nos perdoa, Senhor, assim como o povo de Israel estava falhando. Meu Deus, tenha compaixão de nós. E o Senhor falou com eles através de Ageu, e hoje o Senhor fala conosco também através desta palavra. Perdoa-nos porque temos quebrado o princípio, que temos falhado contigo, Senhor, temos negligenciado a Tua obra, temos sido egoístas, Senhor, temos sido pessoas, meu Deus, com falta de fé, achando, meu Deus, que se nós usarmos o dinheiro, Senhor, que deveria ser dado à Tua casa, nós vamos conseguir resolver os problemas.
mas na verdade nós aumentamos os problemas, nós abrimos uma brecha. Em nome de Jesus, nós queremos declarar retorno à fidelidade, retorno ao compromisso. Pai, queremos ser fiéis em nosso dízimo, queremos ser fiéis à nossa primícia. Pai, aqueles que estavam, meu Deus, pararam por um tempo, abençoe que estão retornando ao compromisso. Aqueles que talvez nunca foram dizimistas, talvez nunca trouxeram uma primícia, mas que hoje entenderam a importância de fazer isso e vão começar a caminhar na tua presença. Pai, abençoa os teus filhos que retornam ao compromisso e à fidelidade. Oramos também por aqueles que têm sido fiéis, Senhor, que estão entregando com fidelidade, com compromisso. Abençoa o teu povo. Restabelecemos a nossa aliança com o Senhor, com a tua casa, com a tua obra, com o teu propósito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama a tua unção, o teu poder e a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos.